É isso aí, galera. A aula de hoje é sobre a fundação de Belo Horizonte. A fundação de Belo Horizonte começa com João Leite da Silva Ortiz, bandeirante natural de São Francisco, estado de São Paulo. Ele foi o primeiro homem civilizado a habitar e possuir o local onde hoje é situada a capital de Minas Gerais. Ele veio a ocupar em 1701 a Serra dos Congonhas, que mais tarde veio a se chamar Serra do Curral. Em 1711, ele recebeu a Carta de Sesmaria. Em 6 de abril de 1714, com a fundação das 3 primeiras comarcas de Minas, aí surgiu Curral del Rei, que fica pertencendo à comarca do Rio das Velhas, cuja a sede era Sabará. Então, em 1750, por ordem da coroa, foi criado o distrito de Nossa Senhora da Boa Viagem do Curral. Então, aí com a proclamação da República, ele teve que mudar o nome do distrito. Aí foram sugeridos alguns nomes, como Terra Nova, Santa Cruz, Nova Floresta, Cruzeiro do Sul e Novo Horizonte. Aí então, Luiz Daniel Cornélio, de Cirqueira, que propõe o nome Belo Horizonte. Ele tinha um Novo Horizonte, mas ele não gostou do novo, aí ele queria trocar e colocou Belo Horizonte. Assim, em 1890, o arraial do município de Sabará tornou-se Belo Horizonte. Em 1891, o presidente, governador do estado, Augusto de Lima, fala presidente, mas na verdade era governador, era assim que era chamado antes. O Augusto de Lima, ele assinou lá o decreto determinando a transferência da capital para um lugar que oferecesse melhores condições, principalmente de higiene. Aí o Congresso Mineiro se reuniu em Barbacena em uma sessão no dia 17 de dezembro de 1893 e foi sugerido 5 localidades: Juiz de Fora, Barbacena, Paraúna, Várzea do Marçal e Belo Horizonte. A comissão era chefiada pelo engenheiro Arão Reis. Julgou por igualdade de condições Belo Horizonte e Várzea do Marçal. O Congresso instituiu-se que a capital fosse nas terras do Arraial de Belo Horizonte, até porque Várzea do Marçal era uma terra muito úmida e Belo Horizonte, uma terra mais firme, foi a escolhida. Então, em 17 de dezembro de 1893, Afonso Pena, na ocasião presidente e governador de Minas, promulgou a lei que designava então cidade de Minas como a nova capital dos mineiros. A cidade foi construída às pressas entre 1894 e 1897 e esse tempo foi insuficiente, tiveram que inaugurar a cidade inacabada. A construção da cidade foi rápida e realizada durante o governo de Bias Fortes. As primeiras obras iniciaram foram as do Palácio da Liberdade, Congresso e Palácio da Justiça e as secretarias do Estado. Em 12 de dezembro de 1897, instalava-se oficialmente a cidade de Minas, que era declarada transferida à sede do governo do Estado. Belo Horizonte foi construído no período compreendido entre 1894 e 1897, que foi o período mínimo de transferências que o governador tinha colocado, que era de 4 anos, sob a presidência de Prudente de Moraes, tendo à frente os governadores Afonso Pena e Bias Fortes. O projeto criado inspirava-se no modelo das mais modernas cidades do mundo, como Paris, Washington e La Plata. Dividiram a cidade em 3 principais zonas: a zona central urbana e a zona suburbana e a zona rural. A Avenida Contorno, naquela época, ela se chamava
17 de dezembro. Em 28 de dezembro de 1897 foi criada a Prefeitura Municipal e nomeado seu primeiro prefeito, o Dr. Adalberto Dias Ferraz da Luz. Em 1901, a cidade de Minas passou definitivamente a chamar-se Belo Horizonte, pelo governador Silviano Brandão. A capital era um lugar elitista, seus espaços estavam reservados somente aos funcionários do governo e aos que tinham posses para adquirir lotes. Os operários formavam as primeiras favelas na cidade. A primeira favela então foi chamada de Itão. O nome da capital ele foi trocado para Belo Horizonte porque os antigos moradores não aceitavam esse novo nome. Foi inaugurado no dia 7 de setembro de 1893 o ramal férreo que liga a estrada de ferro central do Brasil à nova capital do estado de Minas Gerais, estação de General Carneiro, a 8 km de Sabará. Quando começou a construção de Belo Horizonte, havia muita oferta de mão de obra, que o Brasil não conseguiu suprimir essa grande oferta de emprego que tinha. Aí começou a chegada dos imigrantes. A imigração europeia veio a ocupar o espaço deixado pelas mãos de obra escrava. Na década de 1870, o país recebeu mais de 20 mil italianos. O número anual de imigrantes esperava a casa dos 100 mil. Os italianos, que em 1912 representavam 67,7% dos estrangeiros. A área central, a Rua da Bahia, era o território da elite. Nela ficava o único teatro da cidade. O Parque Municipal, na época 4 vezes maior do que é hoje, era muito frequentado nos fins de semana. Naquela área central, por causa de um simples passeio, a polícia podia prender as pessoas alegando vadiagem. Hoje não existe mais, mas naquela época se prendiam, principalmente os mais humildes que quisessem andar no centro de Belo Horizonte, eram presos alegando vadiagem. Inaugurado em 1902, os bondes de BH corriam a famosa bitola métrica. As primeiras construções da capital foram feitas sob a influência dos neoclássicos, neorromânticos e neogóticos. O crescimento vertical de Belo Horizonte começou na década de 1930, quando surgiram as primeiras firmas de concreto. O estilo modernista florava nos anos 40 pelas mãos do extraordinário Oscar Niemeyer, nas belas construções na orla da Pampulha. O estilo eclético é uma fusão de 2 ou mais estilos em uma única construção. O Palácio da Liberdade e os edifícios das secretarias da Praça da Liberdade são exemplos do ecletismo. Teve também o estilo neoclássico, que possuía colunas no estilo greco-romanas, as portas e janelas eram retangulares. O Conservatório Mineiro de Música e o Palácio das Justiças, ambos na Avenida Afonso Pena, são exemplos. Teve também o neogótico, que era construções grandiosas com torres pontiagudas, que no caso o Centro Cultural de Belo Horizonte, na Rua da Bahia, a antiga Câmara Municipal, Museu de Mineralogia e a Catedral de Boa Viagem e a Basílica de Lourdes são exemplos de construções neogóticas. Teve o estilo modernista, conjunto arquitetônico modernista da Pampulha, que é a construção de Niemeyer, que é o conjunto com a igreja de São Francisco de Assis, a Casa do Baile, o Cassino, o Palácio de Cristal, que atualmente é sede do Museu de Arte da Pampulha, porque foi proibido, cassino no Brasil, e o Yacht Golf Club. Nas próximas aulas estaremos especificando o que aconteceu em cada década, os fatos mais importantes. Estaremos nas próximas aulas aí, galera. Obrigadão, tchau, tchau e fui!